O Supremo Tribunal Federal arquivou a reclamação contra a decisão do presidente Lula de não extraditar Cesare Battisti. O governo da Itália ainda quer levar o caso à Corte Internacional, mas Battisti já está em liberdade. 3 horas depois da decisão do Supremo, o italiano Cesare Battisti deixou a penitenciária da Papuda, em Brasília, onde estava preso há mais de 4 anos. Do presídio, ele foi para um hotel e a defesa já afirmou que o italiano deve ficar no Brasil para escrever livros. O julgamento aqui no Supremo durou cerca de 7 horas. Por 6 votos a 3, os ministros mantiveram a decisão do ex-presidente Lula de negar a extradição de Battisti, por considerar um ato de soberania nacional que não pode ser revisto pelo Supremo. O que está em jogo aqui não é nem o futuro e nem o passado de um homem. O que está em jogo aqui é a soberania nacional. Não nos cabe policial condenar o presidente da República. Não nos cabe receber reclamações de que nossa decisão foi descumprida. A sessão foi acompanhada pelos advogados da Itália e de Battisti. A defesa do governo italiano já afirmou que vai levar o caso à Corte Internacional de Justiça de Haia, na Holanda. A Itália pretende, sim, examinar e refletir a possibilidade de submeter a questão, eventualmente, a uma Corte Internacional, a Corte Internacional de Justiça. Mas essa é uma questão que está sendo objeto de reflexão. Eu estou em contato com os colegas italianos, tenho um pedido expresso do embaixador e de autoridades italianas para colaborar nessa reflexão, com vista à eventual adoção, no plano internacional, de medidas para fazer valer no tratado bilateral firmado entre os dois países e clara e diretamente descumprido pelo presidente da República Federativa do Brasil. A decisão do presidente Lula foi muito fundamentada, foi uma decisão humanista, uma decisão humanitária, não faz parte da cultura brasileira punir um homem 32 anos, 1 mês e 20 dias depois dos fatos relevantes. Cesare Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70. Foi preso no Brasil em 2007. Em 2009, o Supremo autorizou a extradição do italiano, mas entendeu que o presidente da República não estaria vinculado à decisão e deveria analisar o tratado entre os dois países para definir se ele seria ou não extraditado. Em 2010, no último dia de mandato, o então presidente Lula negou o pedido de extradição. A defesa de Battisti pediu que ele fosse solto e o governo da Itália que a decisão do ex-presidente Lula fosse revista. O Supremo manteve Battisti preso, desarquivou o processo e, na sessão dessa quarta-feira, decidiu manter o entendimento do ex-presidente. E quem comenta agora aqui no estúdio essa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, essa decisão de ontem do Supremo poderá ser revista na Corte Internacional de Haia? Não, ela não poderá ser revista, até porque o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou a extradição e que cabia ao presidente da República decidir pela entrega ou não do extraditando, respeitando-se os termos do Tratado Internacional. Então, o Supremo Tribunal Federal é a nossa Corte Máxima de Justiça aqui no Brasil. Não há mais reavaliação dessa decisão, nem há previsão no nosso ordenamento jurídico de um recurso cabível contra essa decisão proferida pelo Supremo no julgamento da extradição. O que pode ser revisto pela Corte Internacional de Justiça é a questão do descumprimento ou não do tratado bilateral firmado entre a Itália e o Brasil. Então, quando se tem um conflito entre estados, onde o litígio, nós temos entes soberanos, ou seja, são 2 países que estejam litigando, é possível que esse conflito ele seja levado para uma solução a uma corte internacional. Mas é também possível que ele seja resolvido por meio de uma arbitragem internacional ou até mesmo por meio de uma negociação direta. Então, pode sim a Itália levar essa questão à Corte Internacional de Justiça, que
fica em Haia, na Holanda. É possível que eles discutam sobre isso. Mas as consequências, o que vai ser avaliado a partir daí é se houve ou não um ilícito no plano internacional. Se ficar demonstrado que houve um descumprimento do tratado internacional, aí nós vamos ter reflexos no plano internacional e que vão afetar o Brasil, porque ele poderá ser visto como um descumpridor de acordos bilaterais. E isso realmente não é uma visão boa no cenário externo. O que acontece quando se tem uma condenação internacional de justiça? Não há uma sanção específica, nós temos as condenações, elas têm mais um aspecto moral do que sancionatório, mas o peso dessas condenações no plano internacional é enorme, por isso acaba tendo diversas consequências na relação internacional do Brasil com os demais países. Mas agora como é que fica a situação de Batista aqui no Brasil? Ele vai permanecer solto? Bom, ele permanece solto, até porque não existe outro de prisão que justifique que ele permaneça em prisão. A prisão até então existente se justificava porque havia um processo de extradição em tramitação. Mas é preciso que ele regularize a própria permanência dele no Brasil. Ao que consta, Batista ingressou no território brasileiro utilizando-se de um passaporte falso. Isso, inclusive, acabou gerando uma condenação pela Justiça Federal no Rio de Janeiro por uso de documento falso. Então, essa situação da permanência do Batista no Brasil, ela precisa realmente ser regularizada. E isso é feito junto ao Ministério da Justiça, de acordo com a lei do Estatuto do Estrangeiro. Então, é preciso que ele requeira um visto de permanência, seja para trabalho, ou seja para residência permanente. Mas se essa situação não for regularizada, o que o Estatuto do Estrangeiro prevê é que aquele estrangeiro que entrou de forma irregular ou que permanece de forma irregular no território nacional, ele poderá ser deportado, ou seja, a retirada compulsória desse estrangeiro que não regularizou a sua situação. Durante o pedido, se vier a ser feito junto ao Ministério da Justiça, durante o pedido de visto para permanência no Brasil, essa estada do Cesare Battisti, ela é considerada regular, baseado no que o Ministério da Justiça tem entendido em casos anteriores e semelhantes como este. Ok.